Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, na videoaula, nós vamos abordar sobre o início da Idade Moderna, a economia dentro da transição da Idade Medieval para a Idade Moderna. Vamos abordar um pouco desse cenário econômico que, de alguma forma, é importante entendermos para compreendermos melhor a realidade de hoje. Vamos juntos nesse aprendizado de história? Entender a história é importante para que possamos compreender melhor a realidade de hoje. Muitos, sem entender a questão econômica e sem entender a história, fazem críticas ao capitalismo, como se o capitalismo fosse a culpa da realidade que nós temos hoje no sentido de desigualdade, que também é uma falácia. A desigualdade sempre existiu na humanidade e os sociólogos também defendem a ideia de que sempre vai existir na sociedade essa desigualdade. Entretanto, o capitalismo ele surgiu no início da Idade Moderna como um movimento econômico, um sistema que trouxe o progresso, o crescimento e que potencializou os povos a partir da seu desenvolvimento. O capitalismo ele vai passar por várias fases até chegarmos à fase que temos hoje. Esse capitalismo, qual nós temos aí um processo de aperfeiçoamento. Mas para entendermos melhor, vamos compreender o que dominava a questão econômica antes do capitalismo. Nós estamos falando do feudalismo. É difícil explicar com profundidade o feudalismo, assim como o capitalismo. Para que esse vídeo não fique muito extenso, nós vamos abordar somente alguns aspectos práticos, para que isso possa ser abordado de uma forma mais histórica, deixando aí uma reflexão mais profunda para vídeos posteriores. O feudalismo era um sistema desenvolvido no período da Idade Média, no qual havia os feudos, que eram as terras que produziam e geravam o sustento para as pessoas. Para situarmos melhor a história, estamos falando do século XIV, século XV, no qual houve a transição do sistema feudal para o sistema capitalismo. Isto ocorreu nos principais povos, nas principais nações. Estamos falando de Espanha, Alemanha, Portugal, Itália. Alguns países continuaram com o feudalismo e foram estabelecidos para o capitalismo somente no século XX. Podemos dar aí o exemplo da Rússia, que ainda preservava aspectos do feudalismo dentro do seu sistema econômico. O feudalismo tinha como característica a descentralização do poder. Não existia um povo ali, um rei que dominava. Eram, na realidade, os senhores feudais espalhados ali na Europa que tinham acesso e controle sobre a hierarquia social. A atividade era a agricultura da subsistência. Ainda como característica do feudalismo, ela era amonetária. Não existia o fluxo da moeda, a circulação da moeda para avaliação dos produtos e tendo aí a questão da venda, compra e a demanda da venda. Basicamente, o feudalismo era uma pirâmide no qual não existia uma ascensão. Alguém que estava dentro de uma posição da hierarquia da sociedade, ela iria permanecer para sempre e também as suas futuras gerações. Essa impossibilidade de ascensão proporcionava com que os reis que estavam no topo do feudalismo, o topo dos feudos, sendo eles os donos da terra, eles tinham uma posição privilegiada. Abaixo deles estavam os nobres, que recebiam parte desse feudo para administrar. Os nobres alocavam pessoas para viver nesses feudos. Para que essas pessoas pudessem viver e subsistir, eles tinham que pagar
para os senhores feudais. Nesse caso, o pagamento não era em dinheiro, porque não havia esse fluxo da moeda. O que eles faziam? Eles davam o seu trabalho, a mão de obra, em troca da sua subsistência. Sendo assim, os servos e os colonos faziam parte da base da pirâmide social, sustentando os senhores feudais e o rei. O sistema social e econômico começou a mudar a partir do século XI, no qual houve um aumento da expansão demográfica. Isso proporcionou o crescimento da produção agrícola. O surgimento das ferramentas agrícolas contribuíram para um processo agrícola. Isso fez com que a produção aumentasse. E aumentando a produção, começou a ter as sobras, que eram uma produção que excedia aquilo que eles tinham que pagar, e isso era vendido nas vilas e nos burgos. Essa mercantilização das sobras, daquilo que era produzido a mais, o excedente, fez com que começasse a mudar as relações entre os servos e os senhores feudais. Além desse fator da questão dos excedentes que eram comercializados, nós vamos ter também as cruzadas, que contribuíram para o aumento da mercantilização do comércio. O surgimento da produção de produtos artesanais também foi um fator importante para desestabilizar aquele sistema fechado, que era o feudalismo, e dar aqui abertura para um sistema mais aberto. Nesse caso, estamos falando do capitalismo. Com o crescimento dos mercantilistas, que trocavam suas mercadorias e aí se tornaram uma classe forte, conhecida como os burgueses, nós vamos ter aqui os verdadeiros impulsionadores do capitalismo. O crescimento da burguesia está relacionado ao desenvolvimento do sistema, agora não mais feudal, mas sim capitalista. Essa seria a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial, que vai, ao longo da Idade Moderna, passar por novas fases até chegar ao que nós temos hoje como sistema econômico. É isso aí, espero que tenham entendido esse desenvolvimento histórico do feudalismo para o capitalismo. Espero que vocês possam aí estar curtindo nosso conteúdo, já deixando um like aí nesse vídeo e também se inscrevendo no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Se quiser se aprofundar um pouco mais no conhecimento de história, nós temos no nosso canal uma playlist no qual nós estamos aí com vários vídeos sobre o conteúdo de história, tá certo? Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!